Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui eu começando mais uma vez, né? Hoje é dia 10/1. Vocês não vão ver esse vídeo dia 10/1, porque somos exatamente que horas aí, mãe? 22 horas e 15 minutos. 22 horas e 15 minutos. Então, estou fazendo esse vídeo aqui, mas vocês não vão ver dia 10, vocês vão ver dia 11. Eu não sei se vocês vão ver pela parte da manhã, pela parte da tarde, pela parte da noite. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer a vocês que deixem o like, se inscreva no canal. E aquelas pessoas que estão assistindo, não tá deixando o like. Deixa o like, se inscreva no canal para me ajudar, tá certo? Eu não sei se eu já contei para vocês, e eu sou de uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia. Eu frequento, sou batizada, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu sou professora da Escola Sabatina. Ah, Ritinha, o que é Escola Sabatina? Escola Sabatina vem de sábado. A gente guarda o sábado, que é o que está escrito na Bíblia, Êxodo 20, que é os 10 mandamentos. Então, a gente guarda os 10 mandamentos, como diz a Bíblia. Então, mas depois eu conto desse assunto, tá certo para vocês? O que a gente veio mostrar agora, um assunto bem interessante. Como eu sou professora, eu e minha mãe é professora, ela faz parte do Ministério Infantil, né? Então, tá vendo essas coisinhas azulzinhas aqui em cima da tela? Então, vim falar um pouco. Vou falar aqui um pouco junto com minha mãe, que ela vai explicar melhor que eu, tá certo? Pode falar, mãe. Bom, como nós estamos dando aula, né, nos primeiros meses, primeiras semanas do ano, né, no mês de janeiro, então a Bíblia também ela relata que a gente deve começar sempre as coisas do começo, né, até porque o nosso Deus, ele é um Deus do início, do meio e será o do fim. Então, na nossa história do próxima aulinha, né, a gente vai falar sobre a criação. Começamos a falar sábado e agora vamos dar continuidade. E na criação sempre eu olho essa Bíblia de criança, do qual eu sou apaixonada pelas coisas de crianças. Por quê? Porque veja como é diferente. Na Bíblia de criança, ela é toda ilustrada. Ela tem tudo que a Bíblia do adulto tem. Só que a Bíblia de criança, ela é toda ilustrada, toda colorida e é de fácil entendimento, né? Então, Só um momentinho. Agora eu quero saber, vocês aí que têm filho, quem lê a Bíblia, comenta aí embaixo para os seus filhos. Pois é, falando em quem lê a Bíblia, eu sempre oriento aos pais da nossa igreja que quando nós somos crianças, né? Pelo menos a minha mãe, meu pai, minha mãe era assim. Cada vez que a gente ia dormir, a gente fazia oração. Minha mãe não tinha costume de contar historinha pra gente, mas ela nos ensinava a rezar, né? E nós aprendíamos a rezar com ela. Já meu pai, ele como tinha pouco tempo com a gente, ele não contava também historinhas, né? Mas ele mandava a gente ler coisa de jornal, de revista, de livros. Nós tínhamos que ser muito bons de leitura, ou o chinelo cantava no centro. Então eu sempre gostei de leituras, eu sou apaixonada por leituras. Como eu sou apaixonada por livros, né? Então eu costumei a gostar da palavra de Deus. E eu vim conhecer a palavra de Deus exatamente como a Escritura fala há 25 anos que eu conheço a palavra de Deus, né? Antes eu apenas escutava, sempre fui pertencente às coisas de Deus, né? Mas não conhecia como eu conheço há 25 anos, buscando conhecimento. E daí fui gostando de historinha, fui gostando de criança, fui me relacionando. Agora, voltando para o que eu estou fazendo, olha só que obra de arte linda. E o sonho antigamente dela era ser professora, né, manhã? Ah, meu sonho era ser professora. Ela fez até magistério, mas não conseguiu. Mas o que Deus preparou, ela preparou para ser professora da escolinha
sabatina. Quando eu era jovem, que ainda sou, né? Mudando só um pouquinho a aparência, mas o que vale não é a parte de fora, não é a carcaça, é sim o nosso coração. E o meu coração, eu digo que ele ainda é de criança. Mas quando eu era bem mais jovem, né, o meu sonho era ser professora. Mas naquele tempo é chamado magistério, né? Minha mãe sempre dizia, você vai ser uma professora. Eu acreditei nisso. Eu acreditei e fiz 5 naquela época vestibular, que hoje vocês chamam Enem. Enem. E eu fiz 5 vestibular. Só que naquela época eu pensava muito, era paquerar, era brincar e me divertir. Daí não estudei muito como deveríamos estudar, como vocês estudam hoje, passando no Enem. E aí eu estudava e brincava. Brincava, estudava, namorava e era assim. Nessa brincadeira passei 5 anos fazendo vestibular e não passei. Sempre para magistério. E nada. Aí eu desisti. Aí eu fiz, antigamente chamava-se científico, há uns 30 anos antes de Cristo, vocês que são da minha idade, né, Vão podem saber. acompanhar, né? Vocês que são Vão jovens saber. não vão saber, mas quem foi da era de 60 vão saber. Então eu fiz científico, quando terminei ainda estava com muito gás para a leitura, para o estudo, eu fiz contabilidade, também continuei, terminei ainda com muito gás. Aí foi que eu fiz o magistério, digo, agora eu vou ser professora. Mas não consegui realizar meu sonho de forma humana, ou seja, na terra. E aí Deus me preparou para ser professora. E há 25 anos que eu conheço a palavra, fui convidada uma vez para ser professora das crianças na igreja e estou até hoje há 25 anos e glória a Deus, para a honra de Deus, eu sou professora. Consegui realizar o meu sonho, humanamente falando, não, mas espiritualmente falando, sim. E isso para a honra e glória do nosso Deus. E também é como eu, né? Eu comecei como fiz o curso de enfermagem e também comecei a fazer faculdade, mas eu não consegui por causa de algumas experiências da gente mesmo, mas Deus me preparou outro lugar dentro da igreja dele, que é o Ministério Saúde e Temperança. Muito bem. Então, agora voltando, né? Então, próximo sábado sou eu que sempre faço a organização da aulinha de sábado. E faço isso com o maior prazer. Eu faço o meu planejamento, vamos dizer que espiritual. É isso aqui. E eu sempre pego os recursos que eu tenho em casa. Eu poderia gastar dinheiro e fazer um bocado de coisa tão mais específico, mas eu não tenho condições. A minha condição vai, não além de cartolinas, de resto de papel, que eu tenho um quarto com a estante cheinha de, eu chamo que é o material, o quarto de material infantil, onde eu guardo o resto de cartolina, cola, eu tenho, todas essas coisinhas e termina nessa obra de arte linda, né? Então a nossa aulinha de sábado vai ser o começo de tudo que está lá em Gênesis 1, onde Deus olhou para a terra junto com o filho dele, Jesus, que está escrito na Bíblia, e em outras palavras, humanamente falando, Deus disse assim, meu filho, a terra é escura, é vazia, é tudo treva. Vamos criar o mundo? Eu acredito que o Jesus bateu palma e disse, bora pai, criar o mundo. E aí no primeiro dia, Deus, juntamente com o filho dele, onde a terra olhou para a terra e a terra era completamente escura, Era trevas. trevas, vazia, sem forma, e Deus disse 2 palavras: haja luz. Ele deve ter falado com muita autoridade. E aí, de repente, a luz apareceu, deixou de ser treva e transformou numa claridade imensa. Aquele foi o primeiro dia, e o interessante é que a Bíblia diz assim, ó: e Deus disse, isto é muito bom. Passou o primeiro dia, a Bíblia diz que no segundo dia, Deus agora fez a separação do firmamento e da terra, onde houve água, areia, onde houve os céus. Então houve a separação. E Deus disse no segundo dia, juntamente com o filho dele, a segunda, as 2 palavras, né? Onde Deus disse, haja a separação do firmamento. E aí houve aquilo ali, e Deus disse em várias palavras juntas, né? Ele disse, isto é muito bom. Ele se deliciava ao falar essas palavras, porque ele adorava tudo aquilo que ele fazia. E aí passou o segundo dia. Na Bíblia diz que no coisa por dia, que para aquilo também não era só uma coisa, era uma criação
a cada dia, mas deveria levar algum bom tempo, mas ele fazia só um por dia. Ele poderia ter feito os 6 dias tudo junto, ou os 7 dias, mas ele fez uma por dia. Mas depois no Pronto, continuando ainda. E aí, no terceiro dia, Deus disse: haja árvores frutíferas. E aí, olha só, nasceu as relvazinho, capinzinho, muitas árvores. Aqui está representando só uma, mas aqui tem uma diversidade muito grande de frutas. Significa que Deus, naquele dia, em tudo que ele pensava, ele disse: haja árvores frutíferas. Nasceu muitas árvores. Interessante que nasceu pé as árvores onde tinha pé de abacaxi, que eu não sei qual, Rita pode ajudar, porque eu não sei. Abacaxizeiro, sei lá, se fosse. Laranjeira, que a fruta era. Laranja. Tomateiros, que a fruta Tomate. era. A Ah, sim, você pode pereira. até dizer assim. Ritinha, tomate é fruta? É sim, é uma fruta. A pereira, que a fruta é. Pera. Pera. A videira, que a fruta Já é. é uva. Uva. A melancia, que eu não me lembro o nome da mãe dela, mas temos muitas outras. A goiabeira, a mangueira, Mangueira. o cajueiro, a pitombeira, a bananeira, todas as árvores Deus fez naquele dia. Foi no terceiro dia. E quando ele terminou, ele olhou para a criação dele e disse: isto é muito bom. Passou o terceiro dia, chegando o quarto dia. Olha que maravilha Deus fez no quarto dia. O que foi que Deus fez, Rita, no quarto dia? A lua Para quê? para clarear a noite. Não só para clarear a noite, mas também a lua, ela também traz uma paz, traz um momento em que a gente sabe que está terminando o dia. Aquela reflexão para os casais de namorados são ótimos. O sol para brilhar durante o Do dia, dia. a claridade, né? A luz, o calor durante o sol. E aí, para enfeitar ainda, ele mandou As estrelas para acompanhar a noite. Para não isso. ficar só a lua assim. Porque o sol era mais claro que a lua. E então, para clarear mais a noite e para ficar mais bonita, ele colocou as estrelas. E aí terminou o quarto dia. E o que foi que Deus disse? Isso Isto é é muito muito bom. bom. No quinto dia, olha que maravilha. Como Deus, lá no começo, ele criou o céu, a terra e os mares, ele também criou os animais. Ele diz: haja animais no céu, na terra e no mar. E de repente Que é apareceu chamado criaturas as aves no na Bíblia. céu, todos os animais na terra, que ele não fez só um, ele fez o par, e aí mandou que depois em seguida multiplicassem. Diga, o touro, onde ele fez também Vaca. a vaca, o cavalo, ele A fez égua. também a égua, o leão, A a leoa. leoa, o tigre, A a tigresa. tigresa, o cachorro, A cadela. e fez o gatinho. A gatinha. E aí todos os animais, cada Rato, um, rata. ele Macaco, criou. macaca. Isso na face da terra. Já no mar, ele criou o peixinho, todos os peixões, criou também os monstros marinhos, que monstro não significa coisas aterrorizantes. Nesse caso significa Os peixes animais, maior. animais Grandes. grandes, né, do mar, e grandes como o polvo e como também baleias e tubarões e outras espécies de animais lá dentro do mar. Deus criou no céu, na terra e no mar. E ao terminar ele disse: Isso isso é é muito muito bom. bom. No sexto dia, depois que Deus preparou a terra todinha, dando claridade, dando tudo isso aqui que a gente viu, aí sim é onde eu vou responder aquela primeira pergunta, onde eu disse: por que que Deus fez tudo isso, ou para quem? Para o homem vir habitar na terra. Deus preparou tudo isso aqui para nós, para mim e para você. Ele criou o homem, Adão. Primeiro só Adão. E Adão, quando ele criou, que soprou, juntou a terra e juntou e soprou na narina dele o sopro de vida, eu acredito, são as minhas palavras que eu gosto de contar assim com a ilustração para a criança poder entender direitinho. Eu acredito que quando Adão acordou, que Deus olhou para ele e disse para ele se acordar, soprando na narina dele, eu acredito que Adão deve ter perguntado a Deus: Senhor, o Senhor fez cada animal uma companheira, o cachorro, A cadela. o gatinho, É a gatinha. o patinho, A pata. o macaquinho
a Macaco. macaquinha, o leão, a leoa. E eu, Senhor, vou ficar só? Em outras palavras, Adão cobrou isso de Deus. E aí Deus disse, tudo bem, Adão, calma. Deitou ele no chão, fez ele dormir e da costela de Adão, do lado esquerdo, Deus fez Eva. E aí, quando Adão acordou, que viu aquela mulher tão bonita quanto a Rita hoje, tão jovem quanto a Rita hoje, olha só, Adão agradou-se muito da companheira que Deus deu. E ele ficou muito feliz aí, da Adão e Eva. E Deus disse o quê? Isto é muito bom. No sétimo dia, esse aqui é um muito dia importante. Peraí. Porque aqui, ó, e no sétimo dia, Deus, na Bíblia diz que Deus descansou. E aí, por último, no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansou. E aí vocês podem perguntar, Deus se cansa, Rita? Não. Não, Deus não se cansa. Ele descansou aí nesse momento, foi para mostrar a gente e a vocês que estão assistindo, e o santificou. No sétimo dia, foi o único dia de toda a criação que ele abençoou e o santificou. Ou seja, tornou santo aquele dia. E o que é tornar santo? Tornar um dia especial para a gente adorar o Senhor, né? Até porque, quando ele diz assim que Deus descansou, não é porque ele se cansou de trabalhar nesses 6 dias, não. É porque ele criou, veja a pergunta que eu falei lá no comecinho, que eu iria responder no final, conforme está na Bíblia. Porque desde o primeiro dia da criação, que Deus fez o primeiro dia, o segundo, e a cada dia ele dizia, isto é muito bom. Mas só que ele estava fazendo esta criação, não era para ele não, para o homem. Ele estava criando todo o dia para o homem, que ele estava preparando, porque ele já sabia que ele ia criar, por fim, o homem para dominar, para cuidar de toda a terra. Daí ele precisava mostrar um exemplo, por isso que ele descansou, para que quando o homem chegasse, pudesse descansar também naquele dia do sábado. Então o sábado para nós é um sábado deleitoso, a gente vai deleitar sempre ao sábado, passar o dia pela manhã, costumamos fazer os nossos cultos, depois do almoço descansamos um pouquinho e à tarde voltamos aos nossos cultos, seja evangelização, seja visitação a igrejas, a hospitais, visitação a irmãos que estão afastados, seja qualquer tipo de evangelização que seja agradável ao Senhor. Aí esse dia, e terminamos o dia a cada pôr do sol, que outro dia eu posso falar sobre isso, né? Sobre a cada virada do dia. Se vocês quiserem um dia que eu faça o meu dia indo para a igreja no sábado, eu farei para vocês. E é maravilhoso. É o dia que eu espero com maior ansiedade, é o dia do sábado, porque é onde eu me encontro com Deus todos os dias, em todos os momentos. Acredito que vocês também. Mas no sábado é o dia em que eu não lavo roupa, eu me programo para não me preocupar com lavagem de roupa, não me preocupo em ganhar dinheiro no dia do sábado. Nós não nos preocupamos com quase nada, né? Porque nós vamos passar amanhã com o Senhor Jesus, onde passamos todos os dias. Mas na casa do Senhor é bem melhor, né? Então o sétimo dia é o dia de descanso, mas é descansar na presença do Senhor junto com os irmãos. Olha que glória maravilhosa. Essa foi a criação e é assim que eu conto para as minhas crianças, onde eu uso só cartolina, cola, papel, e aí eu consigo mostrar para ela de uma forma bem infantil, de uma forma bem objetiva, cada historinha que está na nossa Bíblia de forma adulta. Essa é a minha Bíblia adulta e essa é a minha Bíblia infantil, que eu sempre trabalho com os dois. E também a pessoa pode até perguntar, dizer assim, Ritinha, mas o meu dia de semana começa na segunda-feira? Negativo, não começa na segunda. Começa domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Que é o sétimo dia. Aí vocês podem até perguntar,
Rita, onde a gente encontra na Bíblia? Em Êxodo. Êxodo 20, como eu falei na primeira vez. Êxodo 20. Entendeu? Se vocês quiserem ler e comentar alguns comentários aí embaixo, faça aí. Quer falar? E hoje eu mostrei para vocês qual será a nossa aulinha do próximo sábado junto com as crianças. Até lá. Até lá, pessoal. E vamos se inscrever aí, deixando like, compartilhando esse vídeo para suas famílias, seus primos e aquelas pessoas que a gente vê que assistem, mas não estão deixando like e não estão se inscrevendo. Se inscreva para me ajudar, beleza? Vou lá. Tchau, tchau.